Hoje estreou o filme de suspense psicológico na Netflix chamado A Espreita do Mal. Em inglês é I See You. Eu até preferia ele como Eu Vejo Você em português, mas enfim, não sou eu que decido. O filme ele é de 2019 e a Netflix comprou os direitos de exibição e agora, né, chegou no Brasil em 2021 no catálogo. Eu já assisti o filme e vou fazer uma crítica aqui sem spoilers sobre ele, mas lá no finalzinho eu vou falar um pouquinho sobre o fim dos personagens e aí vai ter spoiler, mas pode ficar tranquilo que eu aviso vocês. E se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, eu falo muito sobre cinema, sobre série, sobre conteúdo da Netflix. Se você gosta de tudo isso, eu tenho certeza que vai curtir o meu canal. Também aproveita e me siga lá nas redes sociais, principalmente o Instagram, eu falo muito sobre cinema lá também. A Espreita do Mal é um filme de suspense psicológico dirigido pelo Adam Randall e ele foi muito elogiado quando saiu lá em 2019, muita gente falou bem dele. E ele conta a história, a princípio, da família Harper, onde a Jack, interpretada pela Ellen Hunt, está tentando restabelecer a harmonia na casa após ter tido um caso extraconjugal. Enquanto isso, seu marido, Connor, é um investigador criminal que é responsável por investigar o desaparecimento de um garoto que acabou sumindo no meio da floresta. E ao mesmo tempo que tudo isso está rolando, coisas estranhas começam a acontecer na casa deles. E é aí que eles começam a perceber que não estão sozinhos dentro da casa. Para começar, a gente tem duas premissas. Uma que é de uma família que está tendo vários problemas ali de relacionamento, teve problemas de traição e tudo mais, e eles estão tentando lidar com isso. E a outra premissa, a gente tem um desaparecimento de um garoto que sumiu na floresta, em uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece e tudo mais. De algum modo, a gente sabe que essas duas premissas elas vão se interligar em algum momento. Mas eu garanto a vocês, para quem não assistiu ainda, que a forma como tudo isso se desenrola é muito surpreendente. O filme ele é de um jeito até a sua metade, e depois da metade ele é um filme completamente diferente. Na primeira metade a gente tem uma história clichê, como eu falei, de uma família ali, e aí no máximo coisas estranhas estão acontecendo nessa casa, e isso já é mostrado no trailer, a gente vê que é só mais um filme de suspense psicológico. Mas quando o filme passa da metade, ele vai mostrando a mesma história, só que de uma perspectiva totalmente diferente. Basicamente eles nos pegam toda a história que a gente viu e mostra assim, olha, tem esse ponto aqui que você não prestou atenção, mas estava lá o tempo todo. É muito interessante como a história brinca com o telespectador e mostra a partir de uma outra perspectiva quem é o verdadeiro vilão da história. E tudo isso ligado a um suspense muito bem construído. Eu acho que as cenas de suspense são muito bem feitas. Tem muitos efeitos ali de jump scare, né, que é para dar aquele susto na gente, mas eu acho que o grande feito mesmo está na trilha sonora que narra toda a história ali, que também faz parte de alguns jump scare, que, né, eles colocam uma música ali super alta e tal para assustar quem tá assistindo, mas eu acho que a construção de todo o suspense é muito bem elaborada, muito bem feita, eu gostei bastante. O filme vai criando uma tensão muito grande na medida que os personagens vão descobrindo coisas ali que estão acontecendo. Eu acho que eles aproveitam muito bem o cenário ali da casa, né, mostrando alguns cômodos mais escuros, enfim, mostrando mais à noite e tal, então eles usam muito bem esses elementos e, nossa, deixa tudo realmente muito tenso. Porém, entretanto, eu acho que o filme ele tem alguns probleminhas ali, algumas falhas que eu vou falar aqui pra vocês. Primeiro que o filme, em um certo momento, eles tentam jogar ali uma crítica social na história, algo meio que parecido até com o filme Parasita, mas eu acho que não foi bem elaborado, eu acho que ficou algo ali muito jogado, muito rápido, e ficou uma coisa ali meio conveniente para aquele momento, para dar aquele sentido diferente na cena, mas eu senti que eles não se aprofundaram. Então, na minha opinião, ou eles deveriam não ter se aprofundado, né, e deixar o filme somente como um suspense ali, sem algo muito profundo, né, falando sobre críticas sociais, ou eles se aprofundassem de fato nesse tema, e aí mostrassem, né, mais pontos ali pra gente ter, né, uma noção de como, né, esses problemas sociais afetam, né, aqueles personagens naquele momento. E aí esse momento do filme ficou um pouquinho ali raso, mas eu acho que depois ele pega um ritmo de novo, de suspense e tudo mais, e aí a gente meio que esquece, né, o que eles estavam tentando mostrar. E outro ponto que eu preciso ressaltar aqui é a sua conclusão, né, porque após o plot twist, a gente tem ali dois personagens que ficaram meio que de escanteio na história. Eu senti que
depois que tudo acabou, né, toda a trama ali acabou, a conclusão desses personagens não foi muito bem mostrada, então a gente ficou ali, fica muito subentendido o que os personagens acharam, o que eles entenderam, e eu senti que faltou isso na história. Mas fora isso, eu senti que A Espreita do Mal é muito eficaz no que ele se propõe, ele é cercado de reviravoltas, e quando a gente acha que não vai ter mais nada para nos surpreender, no final ele vem com um plot twist muito interessante, e tudo isso, como eu falei, ligado a um suspense muito bem elaborado, muito bem feito. Pra galera que gosta de suspense, eu tenho certeza que vai se interessar, vai se divertir no filme. Tem sim arcos dramáticos ali bem interessantes, personagens muito bem elaborados e uma conclusão até satisfatória. Eu gostei bastante de A Espreita do Mal, eu enfim, adoro esse gênero de suspense psicológico e eu acho que ele realmente consegue se destacar num momento em que há vários filmes muito iguais, enfim, acho que tá um mercado aí super saturado para esse gênero, né? Mas eu acho que A Espreita do Mal consegue sim se sobressair. Eu quero saber a opinião de vocês. Caso vocês não tenham assistido ainda, o que vocês acharam, se vocês ficaram com vontade de ver por causa desse vídeo. Eu vou falar agora de alguns momentos que aconteceram ali no filme que vão ter spoiler, então se você se importa com spoiler, eu sugiro que pare o vídeo por aqui, veja outros vídeos aqui no meu canal. Enfim, vamos falar da parte com spoiler. Eu até pensei em fazer um vídeo de final explicado, mas eu acho que não tem muito o que explicar, então eu acho que eu vou somente falar aqui alguns pontos que aconteceram no filme. Como, por exemplo, a gente tem a Jack, né, uma personagem que ela teve um caso, né, fora do casamento e tal, e aí ela tá tentando reconquistar o seu marido e o seu filho, e aí a gente tem o Todd, né, que é o filho deles, que é um garoto super problemático, que ele tá ali sentindo que a família dele vai acabar por causa dessa traição, e aí ele culpa a mãe, então a gente tem vários momentos ali de briga entre os dois, e aí a princípio, né, o filme mostra ali que possa ser um personagem com uma certa psicopatia, enfim, a gente passa a entender que o Todd é o vilão, quando na verdade não é o vilão, porque quem é o vilão na verdade é o seu pai, né, o policial, o Connor, que é um assassino, que é um pedófilo, e ele que faz essas atrocidades ali na cidade, inclusive logo no começo do filme, quando tem um garotinho que ele é, enfim, pego ali pelo fio, né, de nylon, tudo isso era o Connor que tinha feito, então todas essas atrocidades foram feitas por ele. E aí temos os dois jovens, né, a Mindy e o Alec, que são vítimas aí de um sistema que não permitem que eles tenham os mesmos privilégios dos ricos, né, e aí eles passam a viver nas casas dessas pessoas ricas, morando escondido para se alimentar e para ter um teto e tudo mais. A própria Mindy fala que ela prefere fazer isso do que viver num banco da praça. Então, são táticas ali que eles vão tendo, né, para sobreviver. É esse ponto que eu falei que se assemelha muito ao filme Parasita, mas eu acho que faltou elaborar ali de uma forma melhor. Claro, né, Parasita é um outro filme aí espetacular, não dá nem para comparar muito. Mas enfim, a gente descobre que o Alec na verdade não é um psicopata e sim, ele está lá para se vingar, já que o Connor, né, fez algo ali muito ruim para ele quando ele era criança. E aí tem até o lance de ter dado o canivete pro Alec, que é o mesmo canivete que o Connor usa ali para suas vítimas e tudo mais. Então, no fim, essa é a trama, né, do Alec se vingando pelo que o Connor fez. E aí, como eu falei, talvez o maior problema ali do final, da conclusão, foi a Jack e o Todd terem ido até o hospital e terem perdido toda a ação, terem perdido toda a conclusão, uma vez que eles eram personagens fundamentais para a história. Eu senti que faltou esses personagens voltarem, pelo menos ali no meio de toda aquela confusão, para a gente ver eles vendo, entendendo toda a situação, entendendo, né, sobre o psicopata que vivia junto com eles. Então acho que faltou essa conclusão. A gente vê uma cena ali muito rápida deles chegando e o Connor passando em uma maca. Então fica muito ali subentendido a reação deles, né, em como eles reagiram ao Connor ser, né, o assassino o tempo todo. Mas como eu falei, no geral, eu acho que o filme ele constrói um suspense, uma história muito interessante. É um filme muito bacana, de verdade, apesar das suas falhas, e vale muito a pena ser assistido. E é isso, eu quero saber de vocês, se vocês chegaram até essa parte com spoiler, o que vocês acharam da conclusão, do plot twist, se vocês se surpreenderam ou se vocês acharam, já descobriram desde o começo, enfim, achou previsível. Vamos conversar aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, compartilha para geral aí que gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreva se não for inscrito. Até a próxima. Tchau!